Sabe aquele cansaço no final do dia que você não sabe se é o cansaço físico, se é o cansaço emocional, se é o cansaço psicológico, se o teu cérebro simplesmente está querendo apagar, você não consegue entender porque começa a esquecer tudo, dá vontade de jogar tudo por alto e simplesmente ficar jogada na cama e esquecer de tudo de tão cansada que você tá. Já parou para pensar nisso? Você se sente assim? O cansaço ele tem aumentado significativamente, principalmente depois da pandemia. O pós-pandemia deixou as pessoas muito mais sobrecarregadas, muito mais ansiosas, deprimidas, aceleradas. Elas estão com um pacote de doenças psicoemocionais e estão cada vez mais cansadas, exaustas, sobrecarregadas. Sabe quando você olha assim para a vida? Ai, o cansaço, ele também tem a ver com a sobrecarga emocional. Tem a ver com o excesso de coisas que você vem trazendo ao longo da sua história, ainda que seja curta, 15, 20, 30, 40, 50 anos, história que você carrega, que não foi resolvida, não foi ressignificada, que não foi colocado nas suas prateleiras, cada história, sabe? Aquele trauma de infância que te acompanha até hoje, que de vez em quando te assombra, aquela situação que você não gostaria de estar vivendo, você precisa pegar isso daí e colocar na prateleira certa e poder continuar com a sua vida. Quando a gente não faz isso, a gente carrega mesmo um fardo a mais, estamos sobrecarregadas. Outro ponto importante é que pessoas traumatizadas, elas são mais cansadas. Isso mesmo. Pessoas que carregam traumas de infância, traumas de rejeição, de abandono, de negligência, de desamparo, que infelizmente muita gente passou por isso, ela carrega esses traumas como uma marca no cérebro e a pessoa fica cansada. Ela tem uma sobrecarga a mais de emoção. Tudo para ela é muito, o estresse é algo extraordinário. Uma coisa que para uma pessoa é tão simples resolver, para uma pessoa que carrega traumas é muito difícil. E os outros que não entendem vão começar a julgar e a criticar, a dizer para você: ai, por que tá tão cansado assim? Ai, não consegue fazer nada, vive dormindo pelos cantos, ou então deita para dormir, mas nem dorme, reclama de tudo, tá sempre com essa cara amarrada, essas olheiras sem fim. Cansaço. A demanda que nós temos é tudo muito cansativo. E até mesmo os momentos de lazer que deveriam ser algo para... qual é a palavra? Que deveria ser algo para restaurar, para recarregar a bateria, e você fica o quê? Cansada. Sai para tirar férias com a família e tá lá caindo pelos pedaços, né? Precisa estar tomando energético o tempo todo, cafeína para dar conta da demanda, porque o cansaço é enorme. Principalmente as mulheres. Saiu uma pesquisa recente dizendo que mulheres estão 50% mais cansadas do que os homens. Por que será, né? Porque estamos realmente sobrecarregadas. São um excesso de informações que tem nos adoecido dia após dia e nós não sabemos como lidar com tudo isso. Como resolver? Como é que a gente resolve agora esse cansaço todo? Bom, a regra é básica e pega o papel e caneta e anota aí, porque você não pode deixar de fazer isso se você está assistindo esse vídeo, porque isso faz sentido para você. Cansaço só se trata quando a gente para descansar. Simples. Precisa diminuir a sobrecarga, olhar bem para a tua agenda e ver o que dá para tirar. Ter o tempo de sono. O sono é importante, 8 horas de sono por dia. Pessoas sobrecarregadas não conseguem dormir, né? O que a gente faz com tudo isso? Precisa dormir, tomar o chazinho, se for necessário, tomar um remedinho. Precisa ter um momento de descanso. O cérebro que não para, que não descansa, que não desliga, é um cérebro que adoece, que desenvolve demência e Alzheimer. Então isso é muito sério. A atividade física é um ponto importante. Academia, caminhada ao ar livre, musculação, um pilates, um vôlei, uma prática de esporte. Você precisa movimentar o teu corpo para jogar a energia ruim para fora e se conectar depois com o sono, né? É uma coisa assim bem química de cortisol e melatonina e você precisa equilibrar tudo isso com esse pacote. Então, sono e atividade física. A alimentação é o terceiro ponto que é muito importante. Sem uma boa alimentação, com menos açúcar, menos álcool, né? O ideal seria 0 álcool. Retirar os alimentos inflamatórios, e daí é uma outra conversa. Você pode sim ter uma qualidade de vida
melhor. Você já deve ter ouvido tudo isso, né? Isso não é novidade que eu tô falando, gente. Mas é realmente isso que funciona. Principalmente para mulheres 40 a mais como eu, precisam ajustar o seu estilo de vida se quiser ter um final de vida saudável, senão a coisa fica complicada, tá? Amizade, você ter o seu momento de amizade, de você poder conversar com aquela amiga, jogar tudo pra fora, sabe? Ai, amiga, hoje é o nosso momento do café. Eu tenho as minhas amigas e se não fosse a minha amiga, não sei o que eu faria nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de confusão, de preocupação, de cansaço mesmo. Quantas vezes eu me reuni com as minhas amigas e eu estava tão cansada, que ela dizia assim, amiga, teu olho estava fechando na hora que eu estava falando, mas eu estava super cansada. E aquele momento de reunião com a amiga me trouxe um novo gás. Eu pude, depois, eu disse para ela várias vezes, amiga, depois que a gente conversa, eu vou dormir muito mais relaxada do que antes. Então vale a pena você cultivar uma amizade. Tinha um momento de feirinho, tinha um momento de chá da tarde, à noite, uma vez por semana, pelo menos, de você se encontrar com uma amiga confiável, segura, uma amiga, sabe, aquelas assim, o resto da vida, que a gente ama muito, de você ficar agarrada nessa amiga, uma vez por semana, tira um momento, gasta ali com ela, para você descansar, que vai valer muito a pena, tá? Espiritualidade. E você ter seu momento espiritual, de um momento de devocional, né, de orar, de se conectar com Deus, com o Criador, colocar suas dores, suas lamúrias, fazer suas reclamações, suas queixas diárias, fazer seus pedidos, sentir aquela presença maravilhosa. Vai fazer muita diferença quando você se conecta à espiritualidade, quando você se conecta ao Criador. Outro ponto importante é a terapia. A terapia que vai ajudar muito você a compreender a sua história, principalmente quando se trata de traumas. Pessoas cansadas, elas carregam muito traumas de infância, estão sobrecarregadas porque estão conectadas o tempo todo, elas estão em estado de alerta, elas estão com a amígdala ativada, o eixo HPA ativado, elas estão lutando, fugindo ou se escondendo o tempo todo, então ela precisa ressignificar essa história, olhar para essa história, vamos fazer um mapeamento, vamos ver o que está acontecendo, vamos ressignificar, vamos fazer a diferença. A terapia, ela pode sim mudar a sua vida, tá? Isso é fato. Pessoas que fazem terapia regularmente, elas são muito mais resilientes, muito mais fortes e elas conseguem sim descansar. Invista nisso, tá? Não podemos deixar de passar do tempo ósseo, o tempo de não fazer nada. Faz nada. Pega uma pipoca, põe na frente da TV, senta para ver uma série, para ver um filme, para ler um livro, para ficar em algum lugar sem fazer nada, sem se preocupar com a conta que você tem que pagar, sem se preocupar com as dívidas, sem se preocupar com os filhos, com a meta que você tem que cumprir, sem se preocupar com nada. Simplesmente descansar, simplesmente sem fazer nada, tá? Sono, descanso, atividade física, amizade, espiritualidade e tempo ósseo e terapia. Você vai encontrar uma vida um pouco mais saudável. Entenda que no mundo nós teremos aflições. Então, se anime e encare um dia de cada vez. Para cada dia basta o seu mal. Então, se o dia mal bater na sua porta, pode ser que amanhã mesmo ele vá embora. E aí você ressignifica e você começa e continua até um dia em que tudo acabar. Espero poder ter te ajudado ao falar de cansaço. Se você seguir bem certinho aí as minhas dicas, tenho certeza que o cansaço vai bater em retirada da sua vida. Beijos, não esquece de me seguir, comentar, compartilhar, me ajudar e até a próxima.